Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Estamos aqui para mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, aqui na hora do almoço. E estamos juntos para buscar de Deus essa direção, não é? Essa direção do Espírito Santo que nós já aprendemos aqui, que é o nosso professor, que é aquele que intercede por nós junto a Deus, né? Com gemidos inexprimíveis. E Ele vai certamente dar a direção nessa tarde para a gente poder receber mais de Deus, para a gente poder conhecer um pouco mais a palavra de Deus e assim ter intimidade com Jesus, não é? Então esse é o seu programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, não é? Aqui pela Rádio Renovação FM 89.1 e sempre nesse horário, do meio-dia às 2 da tarde. Então, já faz alguns programas que nós temos falado aí do batismo com o Espírito Santo e com fogo, não é? E vimos aí a diferença dele para o batismo nas águas. Falamos dos dons espirituais, não é? No programa passado, trouxemos uma coisa fantástica da parte de Deus, que é uma informação importantíssima para você, não é? De que os dons espirituais, eles não cessaram, eles não pararam de operar, eles continuam operando e vão continuar operando até que Jesus volte a segunda vez, né? Então, os dons de curar, os milagres, a expulsão de demônios, toda essa operação do Espírito Santo através da igreja, da igreja aí entenda as pessoas, né? Vai continuar e o Senhor vai sendo glorificado aí, vidas vão sendo tocadas, vão sendo libertas através da ação da palavra de Deus, através da autoridade do nome de Jesus, né? E aí nós encerramos o capítulo 13, não é? da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que falava justamente dessa questão de que os dons espirituais iriam continuar até a volta de Jesus, né? E aí é interessante porque muitas pessoas têm dúvidas, não é? A respeito dos dons espirituais, no sentido de o uso de cada um deles, não é? Então nós explicamos já nos programas anteriores, por exemplo, o que era um dos dons espirituais, a palavra de sabedoria, por exemplo, que é você trazer aquela sabedoria divina para uma situação ali onde você está passando por um problema, onde tem alguém passando por um problema, e você vai trazer uma palavra que vai apaziguar, que vai trazer solução, né? Falamos também sobre a palavra de conhecimento, né? Que é muitas vezes você receber uma revelação do que vai acontecer, você receber esse conhecimento, né? Para que você possa então ser um instrumento de livramento, né? Na vida das pessoas. Falamos de vários outros, falamos um dom importante que é o discernimento de espíritos, né? Quando você observar um fenômeno espiritual, você ter o discernimento para saber se aquilo é o Espírito Santo se movendo ou se aquilo é uma ação de algum demônio, que a gente vai aprender em programas mais na frente um pouquinho de onde vieram esses demônios, quem são eles, né? São anjos caídos,
são anjos que se rebelaram contra Deus. Mas um dos outros dons que nós abordamos ali dos 9 dons é o dom de falar em línguas estranhas, em línguas diferentes da nossa língua. E talvez não tenha ficado claro, ou muita gente tem essa dúvida de para que serve o dom de línguas, né? O dom de discernimento de espíritos é bem claro, né? Serve para você identificar se aquele fenômeno espiritual ele vem de Deus ou não, né? Palavra de sabedoria, a gente consegue ver, palavra de conhecimento, o dom de curar em nome de Jesus, isso aí está bem claro. Mas e o dom de falar em línguas, não é? Esse aí talvez seja um dos dons onde as pessoas que buscam a Deus, elas têm mais dúvidas sobre como é que funciona esse dom, para que serve esse dom, não é? Qual é o objetivo desse dom de falar em outras línguas. E a primeira vez que esse dom apareceu e foi derramado foi lá no momento em que o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez entre os apóstolos. Foi logo depois, pouco tempo depois, que Jesus subiu aos céus. Então, se você abrir aí a sua Bíblia, você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá em Novo Testamento, só para a gente relembrar o momento em que esse dom foi derramado pela primeira vez, né? Você vai no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, logo depois dos 4 evangelhos, né? Lembrando de sempre você, em vez de ficar folheando a Bíblia, né? Você ir na página de índice da sua Bíblia e ali você vê direitinho qual é a página que começa o livro de Atos. Aí você vai no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. E lá diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa da colheita do povo de Israel, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os apóstolos reunidos ali numa sala, num salão. Aí diz assim a Bíblia: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha o som. E segue a Bíblia dizendo: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha, conforme o João Batista, né, tinha previsto, e Jesus também, dizendo que nós seríamos batizados, né, com o Espírito Santo e com fogo, né? E no versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, olha aí o dom de línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha lá. Então aqui está claro que essas outras línguas não vieram deles, né, dos apóstolos, mas era segundo o Espírito, no caso com E maiúsculo é o Espírito Santo, né? Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? E aí, veja que interessante, e você pergunta aí, mas pastor, que línguas eram essas que eles falavam? Será que era em inglês, era francês, italiano, alemão? O que era? Quais eram as línguas da época? Ou era uma língua que ninguém entendia, a língua dos anjos, né? Vamos ver aqui. Se a gente seguir aqui no versículo 5, a gente vai ver que diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aí. Quer dizer, os apóstolos
mesmo sem saber falar as línguas, porque eram homens de pouca cultura, não é? Eram homens do povo, não eram homens, eram pescadores, eram pessoas simples, não é? Tinha cobradores de impostos, né? Tinha todo tipo de pessoa, mas não eram doutores da lei, não eram sacerdotes, não é? E ali, essas pessoas de várias partes do mundo, elas ouviam os apóstolos falarem na sua própria língua. Veja que coisa fantástica. E aí no verso 7 diz assim, ó, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Olha, porque o espanto deles, né? Porque os galileus, o povo que habitava na região chamada Galileia, né? Próximo do mar da Galileia, era uma região que era considerada uma região de um povo muito simples, com pouco conhecimento, pouca educação formal, pouca cultura. E então ninguém chega até um sacerdote, em certa parte da palavra de Deus, falar assim, e pode vir alguma coisa boa da Galileia, né? Quer dizer, realmente era um lugar que era um lugar de onde as pessoas não esperavam que viessem pessoas que soubessem falar outras línguas, né? Por exemplo, só para dizer um tipo de conhecimento, né? E aí no versículo 9, esse pessoal diz de onde era, no 9 e no 10, diz assim, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, olha só, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha aí, glória a Deus. Então vejam que esse fenômeno que aconteceu aqui com os apóstolos não foi, pelo menos não há o relato aqui de língua dos anjos, né? Mas o relato aqui é que os apóstolos falaram as línguas desses povos, né? Povos que vieram do Egito, da Líbia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, de Cirene, da Frígia, da Panfilha, do Egito. Então, cada local desse tinha uma língua, um dialeto específico, e aí aqueles homens galileus, né, que não eram homens muito letrados, né, muito cheios de cultura, de conhecimento desse tipo de coisa, pelo menos para falar várias línguas, né, a pessoa tinha que ter um conhecimento grande, como hoje em dia, né? Você conhece alguém aí? É fácil a gente encontrar alguém na rua que fala inglês, francês, espanhol, italiano e português? É difícil, né? Tem gente que fala, mas não é uma coisa fácil, né, da gente encontrar. Então, esse foi o primeiro caso, né? Aqui começou esse derramado dom de línguas, né? Então, a gente viu aqui que eles falavam em outras línguas, mas não falavam qualquer coisa, né? Diz aqui, ó, eu vou voltar para vocês verem aqui o versículo 11, como é que eles falavam. Eles perguntaram assim, as pessoas que ficaram surpresas, né? Perguntaram assim, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, vejam para que o Espírito Santo usou esse dom de línguas aqui para os apóstolos, para que eles pudessem falar das grandezas de Deus, né, na língua de todos aqueles povos que estavam ali próximos. Então, primeiro objetivo, né, que a gente vê aqui do derramamento do dom de línguas,
justamente esse objetivo de chamar as pessoas, né? De impactar a vida de pessoas ao redor do mundo, não é? Mesmo sem os apóstolos falarem essas línguas, porque aqui no versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então a gente percebe aqui que eles não falavam em outras línguas porque tinham conhecimento de outras línguas, né? Mas sim porque o Espírito Santo concedeu naquele momento esse dom de línguas, justamente para impactar a vida dessas pessoas, desses povos, né, que habitavam em Jerusalém nessa época. Então, aqui você vê o surgimento, né, pela primeira vez operando aqui esse dom de línguas no Novo Testamento, né, com o derramado do Espírito Santo. Mas se a gente voltar na sequência que nós estávamos, se nós abrirmos lá, volta lá para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, nós concluímos o capítulo 13, não é? Vamos para o capítulo 14, e aqui vai se falar um bocado sobre o dom de línguas, não é? Para tirar todas as suas dúvidas a esse respeito, porque é uma coisa que se tem muita dúvida, né? Algumas pessoas que não são de Jesus acham estranho, né? Parece que a pessoa está manifestada, né? Alguns irmãos pentecostais gostam muito de falar em línguas e falam e navegam ali nos braços do Espírito Santo. Outros irmãos mais tradicionais não gostam, se incomodam, às vezes se escandalizam, não acham que é uma coisa que seja muito adequada, tem até um certo receio. Então vamos ver aqui na palavra de Deus o que afinal de contas o Senhor quer com esse operar, né, com esse dom espiritual do falar em línguas, né? Nós já aprendemos que todo dom espiritual que é derramado pelo Espírito Santo, ele nunca vem por vir, né? Nunca vem por nada. Ele vem para cumprir um determinado propósito, né? Então nós vimos que nessa primeira vez que ele veio, o propósito era o de chamar a atenção das pessoas, das várias nacionalidades, né, que moravam lá em Jerusalém, para que eles ouvissem as grandezas de Deus faladas na língua deles, né? Então aqui no capítulo 14 nós vamos ver como é que o dom de línguas vai conviver na igreja, para que ele vai servir. Então vamos juntos lá, 1 Coríntios capítulo 14, anote aí no seu caderninho. A partir do versículo 1 diz assim, o apóstolo Paulo: segui o amor. Lembra que ele falou que o amor era o principal dos dons, né? Então ele diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, vamos analisar esse versículo aqui, que é muito rico, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, siga o amor, né? O amor é o principal dos dons, como ele disse no capítulo 13. Deus é amor. Amor aqui é a palavra ágape, né? Que é o amor fraternal, o amor de irmão, não é? E aqui diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então vejam, aqui a Bíblia nos recomenda que a gente deve sim procurar os dons espirituais. Não é uma coisa que a gente deva se esconder deles, ou ter medo deles, ou se escandalizar com os dons espirituais. Não, a Bíblia diz que nós devemos procurá-los, devemos desejá-los, devemos desejar que o Senhor derrame os dons sobre nós, para que nós possamos ser úteis, né, na obra de Deus, para que nós possamos ser capacitados, ungidos, né? A palavra unção significa capacitação, né? Então é importante. Agora, o apóstolo diz assim: buscai com zelo, procurai com zelo os dons espirituais.
Então, o que significa com zelo? Não é? Com todo cuidado, com todo temor, com todo respeito. Não é? E aqui ele conclui esse versículo dizendo, mas principalmente que profetizeis. Então vamos lembrar que a gente falou em programas passados que o profetizar, nesse ponto aqui da Bíblia, significa pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Você lembra que a gente já, quando você está pregando, está ensinando a palavra de Deus, né? Você está dizendo, olha, se você se arrepender desse tempo que você passou longe de Jesus e resolver entregar o governo de sua vida a Ele, aí você vai ter a vida eterna na presença dele. Você está profetizando, você está baseado na palavra de Deus, dizendo à pessoa algo que a palavra de Deus promete que vai acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, esse profetizeis quer dizer que pregue a palavra. Então, lendo de novo, versículo 1. Siga o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que pregue a palavra. Veja a importância do que estamos fazendo aqui, né? Da pregação da palavra, do ensino da palavra. Aí no versículo 2 diz assim, pois quem fala em outra língua, olha o dom de línguas aí, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha aí. Então, primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Quem fala em outra língua não fala a homens. Ou seja, esse dom de línguas não é para a gente usar para falar com as pessoas, porque elas não vão entender. Mas é para falar com Deus, em adoração a Deus. Olha que bonito, né? Então, vou ler de novo aqui. Pois quem fala, versículo 2, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Ou seja, não fala a homens, fala somente a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha aí. Já no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele explica, mas o que profetiza, quer dizer, o que prega a palavra de Deus, ensina, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha aí. Edificando, orientando e puxando a orelha, né? Exortando e consolando. Então, veja ele fazendo a comparação, né? Aquele que fala em línguas, ele tem que falar para Deus, porque para as pessoas não adianta, que ninguém vai entender. Mas no versículo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, mas aquele que prega a palavra, que profetiza, esse sim fala aos homens. E aí edifica, exorta, quer dizer, orienta, repreende e consola. Né? No versículo 4, ele fecha dizendo, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha lá. Então está aqui colocado, né, a diferença. O que está falando em outra língua, você quando está falando, se o Espírito Santo derramou sobre você esse dom, e você está falando em outras línguas, você está ali edificando a você mesmo, né, diante de Deus. Amém, isso é ótimo. Mas não está edificando a igreja. Então, por isso que às vezes falar em outras línguas alto na igreja, ninguém vai estar entendendo, né? Você vai estar edificando só a você. Aí o apóstolo Paulo fala, mas o que profetiza, quer dizer, o que prega a palavra, esse sim está edificando a igreja. Né? Então, na hora que está no culto, o apóstolo vai falar mais tarde que o profetizar, né? O pregar a palavra é mais importante porque está edificando toda a igreja. Né? Agora, uma pergunta para vocês, uma pergunta que muita gente se faz é a seguinte: será que todo cristão que foi batizado com o Espírito Santo e com fogo falará em outras línguas? E aí? Será que esse dom de línguas que a gente viu lá em 1 Coríntios 12, quando a gente estudou alguns programas atrás, será que ele
ele é derramado em todas as pessoas ou não? Nós vimos lá em 1 Coríntios 12 que os dons são derramados conforme Deus, conforme Jesus, conforme o Espírito Santo desejam, não é? Conforme o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam. A gente viu que os dons são derramados para edificação da igreja, para que a palavra de Deus seja ensinada. Então vem a pergunta, será que todas as pessoas vão receber esse dom de línguas? Sim ou não? O que é que você acha? Vamos estudar isso na palavra de Deus, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto você fica aí adorando a Deus, louvando com esses louvores maravilhosos aí e agradecendo a Ele porque Ele derrama dons sobre os homens, dons que fazem a gente mudar de vida, dons que fazem a gente fazer a obra de Deus e tocar vidas e vidas serem transformadas, amém? Então daqui a pouco nós voltamos, fique aí na paz de Jesus e até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta. Aqui é o pastor Gilberto Costa e esse é o seu programa Aprendendo a Palavra. De volta aqui para o segundo bloco do nosso programa. E no bloco anterior nós deixamos para você uma pergunta, não é? Estamos falando hoje sobre o dom de línguas, não é? Para que serve, como o Espírito Santo se utiliza dele nas nossas vidas. Aprendemos aqui que a primeira vez que ele foi derramado no Novo Testamento foi ali no livro de Atos dos Apóstolos, não é? No capítulo 2, quando os apóstolos foram então batizados por Jesus com o Espírito Santo e com fogo. E vimos naquela ocasião que ali os apóstolos falaram em várias línguas conhecidas, né? Tanto que várias pessoas que estavam em Jerusalém, que vinham de vários países, disseram: olha, como é que nós estamos ouvindo esses homens falarem as grandezas de Deus na nossa língua materna, não é? Então foi realmente um fenômeno sobrenatural ali. A Bíblia nos ensina que diz que eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem, né? Então, deixando claro que foi um dom do Espírito. E agora, nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 14 e estamos vendo aqui como é que é o dom de línguas, para que serve, não é? E vimos que aquele que fala em línguas, do versículo 1 ao 4, né?
1 Coríntios 14, versículo 1 ao 4, nós vimos que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo diante de Deus, porque as outras pessoas não entendem. Diferentemente daquele que prega a palavra, daquele que ensina, que profetiza, que esse sim é entendido e edifica a igreja, né? As pessoas podem aproveitar. E aí nós deixamos no bloco anterior uma pergunta para você, que é a seguinte: será que todas as pessoas vão falar em línguas ou não? Isso é um dom que uns têm e outros não têm. Então vamos ver o que diz aqui o versículo 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Seguindo aqui, diz assim, o apóstolo Paulo fala assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Olha aí. Então significa que nem todos, não é, falam em outras línguas, né? O que combina lá com 1 Coríntios 12, que diz que o dom de línguas é um dom que é derramado conforme a vontade do Espírito, né? Bom, mas ele segue dizendo, ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Olha aí. Quer dizer, o apóstolo Paulo gostaria que todos falassem em outras línguas, mas gostaria mais ainda que todos pudessem profetizar, pudessem pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. E aí ele diz, pois quem profetiza, quer dizer, quem prega a palavra, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Olha, então imagine, né? Se você entra na igreja e tem alguém pregando a palavra, está falando lá em português, todo mundo está entendendo, né? Está recebendo a palavra e sendo abençoado. Mas se você entrar na igreja e a pessoa estiver falando alto em línguas estranhas, ninguém vai entender. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quem está pregando a palavra é superior ao que fala em outras línguas. Só exceto, quer dizer, menos em um caso. Se essa pessoa que estiver falando em outras línguas, ela também receber o dom de interpretar essas línguas e dizer qual é a mensagem, aí sim ela tem prioridade. Porque aí a igreja vai ser edificada com uma mensagem que vem também direto de Deus, né? Para aquele momento. E aí o apóstolo Paulo começa a fazer uma coisa linda aqui. No versículo 6, ele começa a levar a gente a imaginar uma situação. Veja só. Ele diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então o apóstolo está dizendo aqui, olha, se eu for visitar vocês, irmãos, e for falando em outras línguas, não vai adiantar a minha visita, porque vocês não vão entender nada, né? O bom é que eu vá visitar vocês falando revelações, ciência, né, conhecimento, profecia, pregação da palavra, ou doutrina, que é ensino da palavra, né? Então, interessante isso, né? No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Uma música, né, tocada por um instrumento, ela tem que ser toda arrumadinha as notas, né? Se for tocada por alguém que não sabe tocar, vai produzir sons que não são a música, né? Que ninguém vai conseguir gostar ou entender, né? No versículo 8 ele segue nesse exemplo também, dizendo: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Porque naquele tempo o alarme, né, de um exército invasor chegando eram as trombetas, né? Dizia, soar das trombetas aí era o alerta, né? O alarme. Então ele está dizendo aqui: se a trombeta tiver um som incerto, que ninguém entenda que é uma trombeta, ninguém vai se preparar para a batalha, né? E aí ele faz agora o fechamento da comparação no versículo 9. Ele diz: assim vós, se com a língua
não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Olha aí. Por isso que o dom de línguas, você edifica a si mesmo falando com Deus. Mas para falar com as pessoas, se não houver interpretação, não vai ser útil, porque ninguém vai entender, né? No versículo 10, o apóstolo Paulo diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha, 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Olha lá. Então ele insiste, não é, nessa comparação de que é mais importante você pregar a palavra do que falar em línguas, não é? Aqui no versículo 12 ele segue dizendo: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, né? Olha que coisa bonita. Procure progredir para que a igreja seja edificada, ou seja, pregando e ensinando a palavra de modo que todo mundo entenda, né? E aí diz aqui no versículo 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar, pedindo o dom também de interpretação, né? Porque, seguindo aqui a Bíblia, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, porque não entende, né? Você está orando em outra língua e não está entendendo o que está dizendo. Versículo 15. Que farei, pois? Resposta do apóstolo Paulo: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Procurando entender, não é? No 16 diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Então aqui ele está dizendo o quê? Se você está orando em línguas, falando as maravilhas de Deus, bendizendo a Deus, as pessoas que não conhecem, não têm o dom de interpretação de línguas, não vão nem poder dizer amém depois da sua oração, porque não vão entender o que você está falando, né? Como é que vai dizer assim seja, amém, né? No verso 17 seguindo diz: porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado, porque está falando em uma língua que ninguém entende, né? Seguindo aqui: dou graças a Deus, porque falo, o apóstolo Paulo dizendo, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha, ele se dirigindo à igreja de Corinto, né? E seguindo o apóstolo: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha aí. Gostaram dessa? Então, é espetacular, né? Espetacular realmente que a gente veja essa ação do Senhor, não é? E essa preocupação, não é, do apóstolo Paulo com o fato das pessoas poderem entender a palavra de Deus que está sendo pregada em outra língua, né? Então isso é uma orientação espetacular. Se você tinha alguma dúvida sobre o dom de línguas, o apóstolo Paulo disse aqui, ó: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua, né? Então eu posso ver que é mais importante falar na língua que as pessoas entendem, né? No versículo 20 ele diz assim, seguindo: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, olha o que está escrito na lei: falarei a este povo, Deus falando, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos,
e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aí segue o apóstolo Paulo. De sorte, ou seja, deste modo, que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, olha aí, as línguas, segundo a Bíblia, é um sinal não para os crentes, mas para as pessoas que ainda não creem, né? Verem, olha ali, o dom de línguas, né? Mas o ensino para as pessoas que creem, né? Aí diz assim, ó, veja essa situação que o apóstolo Paulo relata no versículo 23. Ele diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, quer dizer, pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou a palavra de Deus, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Olha aí, que coisa, né? Imagina, né? Seguindo, porém, se todos profetizarem, quer dizer, pregarem a palavra, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Tá vendo? Então aqui o apóstolo Paulo fala da importância da gente estar pregando a palavra, né? Que aí na hora que entra alguém na igreja, ou que liga alguém à rádio, está ouvindo você pregar a palavra, então a pessoa pode se arrepender, pode ser tocada e abrir o seu coração, né? E se entregar o governo de sua vida a Jesus, né? Então no 26, verso 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, um cântico, né? Outro doutrina, um ensino, este traz revelação, a revelação de Deus, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Aí o apóstolo, imagina, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? Aí o apóstolo diz: seja tudo feito para edificação, né? Para que a igreja fique mais forte, mais firme, né? Cresça. No verso 27, o apóstolo Paulo organiza as coisas. Ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, durante o culto. Ó. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Para serem 2 ou 3, tem que haver alguém que interprete. Aí no versículo 28 ele segue: mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então está explicado. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, se a pessoa está falando em outras línguas e não vem o dom da interpretação, ou não há outra pessoa que tem esse dom, então a pessoa fica falando num tom só dela com Deus. Não fica falando alto para toda a igreja, né? No verso 29, tratando-se de profetas, quer dizer, aqueles que pregam a palavra, né? Falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Isso aqui é interessantíssimo, né? Os outros julguem. Querendo dizer o quê? Os outros verifiquem se aquela pregação está de acordo com a palavra, não é? Com a palavra de Deus. Olha aí. E aí o apóstolo segue dizendo: se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, se vier uma revelação, um recado, né, direto de Deus, então que a pessoa que está pregando se cale, não é, para ouvir essa revelação. E aí o apóstolo segue fazendo as outras dicas de organização, não é? Dizendo: porque todos podeis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, aqui, queridos, está assim bem claro, né, pelo apóstolo Paulo. Espero que você tenha entendido, né? Você tenha sanado aí as suas dúvidas, né, a respeito desse tema de por que existe o dom de línguas, né? Aprendemos que o dom de línguas foi derramado lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Como ensina
no dia em que o Espírito Santo foi derramado entre os apóstolos, né? Aprendemos também que o dom de línguas serviu para chamar a atenção das pessoas, né? Para que as pessoas ouvissem as maravilhas de Deus nas suas línguas, né? Vimos também que o dom de línguas serve para edificar a própria pessoa diante de Deus, né? Quando a pessoa está falando ali a língua dos anjos e ali está dizendo, adorando, dizendo maravilhas a Deus, mas vimos que se não há quem interprete essas línguas, então que a pessoa fale um tom para ela e Deus, né? Que não precisa, nesse caso, falar alto para toda a igreja, apenas se tiver alguém que interprete essas línguas, né? Ou então ela mesma. Então, tomara que as suas dúvidas sobre essa questão do dom de línguas tenham ficado esclarecidas. Importante, não é? A gente ter esse conhecimento do que a Bíblia nos diz. E eu quero agora orar pela sua vida para que você faça como o apóstolo Paulo disse, né? Busque com zelo, procure, né, com zelo os dons espirituais. Você não tenha medo, querido. Sabe, não tenha medo dos dons espirituais. Não tenha medo de buscar os dons derramados pelo Espírito Santo. Não de outras fontes ou com ruído na linha, mas se você buscar conforme a Bíblia ensina, conforme a palavra de Deus ensina, aí não vai ter perigo não, viu? Aí você vai receber essa unção, essa capacitação, lembrando que esses dons espirituais não são para você ficar se vangloriando, se orgulhando, nem para medir quem é mais poderoso, mais santo que o outro, não. São dons derramados por Deus para que você e eu, a gente possa fazer a obra de Deus aqui na Terra, certo? Então, vamos orar por isso, né? Feche os seus olhos aí, se você puder fechar onde você estiver, e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, Pai, na Tua presença sagrada e pedimos, Paizinho, que o Senhor venha com Teu poder sobre as vidas desses ouvintes que nos acompanham, que o Senhor venha esclarecer, Espírito Santo, todas as dúvidas sobre os dons espirituais. E eu peço, Pai, que essa pessoa que está orando comigo, que está dizendo que quer Te servir, que quer ser capacitada, que está disposta a ser usada pelo Senhor para ensinar a Tua palavra, para pregar, para curar em nome de Jesus, para ajudar as pessoas em fé, para trazer uma palavra de sabedoria, de conhecimento, para ter discernimento de espíritos. Pai, eu peço, em nome de Jesus, derrama os dons espirituais sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas, Pai, esses ouvintes, recebam, Pai, os dons conforme a Tua vontade, como diz na Tua palavra. E também, Pai, que recebam os dons que precisam para poderem edificar as pessoas que creem, a igreja, para poderem edificar aqueles que não creem e que querem crer e que querem Te buscar, Jesus. Faz essa obra, Pai. Levanta trabalhadores, como o Senhor disse na Tua palavra, que a seara era grande, quer dizer, o campo de cultivo era grande e os trabalhadores eram poucos. E o Senhor pediu que a gente rogasse ao Pai que mandasse mais trabalhadores para a seara. Pois eu peço isso agora, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão me ouvindo aqui, Pai, e que têm o desejo no coração de Te servir, sentem o coração queimar para Te servirem, para estarem fazendo a Tua obra, que o Senhor possa capacitá-las e derramar sobre elas os Teus dons e as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. E se você, meu querido, que está aí orando comigo, crê e deseja isso, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bom demais, não é? Os dons espirituais e tudo mais. Então, queridos, muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Continue aí com os louvores maravilhosos e você vai continuar adorando a Deus até o final do programa. E lembre-se que você
pode estar pessoalmente conosco. Nós nos reunimos toda quinta-feira, o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ali a partir das 8 horas da noite, ali no Arruda, no bairro do Arruda, na Requinte Recepções. Fica ali na rua José Austrégésilo, número 156. Você indo pela Avenida Bibiribe, passou o estádio do Arruda no sentido de Bibiribe, segunda rua à direita, tá bom? E não esqueça também que, se você quiser ouvir esse programa e outros programas que nós já fizemos, é só ir na nossa página no Facebook, procurar lá Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E ali você vai poder ouvir todos os programas que fizemos já aqui na rádio, tá bom? Então fique na graça e na paz de Jesus e até o próximo programa. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.